Oi, eu sou a May Mortari e hoje eu vim comentar com vocês alguns livros pelos quais eu fiquei completamente obcecada durante a leitura. Acontece muito comigo de começar um livro e aí eu ficar, assim, transtornada com aquela história. E eu quero falar sobre esse livro, e eu quero ler sobre esse livro, eu assisto vídeos sobre o livro, fico comentando o vídeo de todo mundo, enchendo o saco de todo mundo. Mas isso acontece porque eu gostei tanto da leitura, e aquela leitura me prendeu tanto, por algum motivo, assim, de tal forma, que eu não consigo desapegar dele no momento em que eu largo o livro. E eu já vim contar pra vocês 10 livros que me deixaram completamente obcecada. Eu selecionei aqui alguns livros que eu li recentemente e alguns livros sobre os quais eu falo sempre no canal, mas esses eu vou deixar mais pro final, porque vocês já estão um pouco cansados de me verem falando sobre esses livros e eu quero começar contando sobre alguns livros pelos quais eu fiquei obcecada, que talvez você que começou a acompanhar o canal agora ainda não saiba. E se você gosta de vídeos de listas de livros, já deixa o seu like aqui pra me ajudar com divulgação. Caso você seja novo aqui no canal, seja muito bem-vindo ao Chá de Prosa. Por aqui eu falo bastante de fantasia, thriller, terror e também livros sobre o universo LGBT em geral. Então se você gosta disso, já se inscreve pra continuar acompanhando meu conteúdo. O primeiro livro que eu separei pra hoje foi a resenha mais recente que eu fiz aqui pro canal, que é Verity. Eu fiquei completamente obcecada, eu li esse livro em 3 dias. Ele é um thriller escrito pela Colleen Hoover e publicado aqui no Brasil pela Galera, com tradução da Thaís Brito. E ele conta a história da Lowen Ashley, uma autora de suspense, e que é contratada por uma grande editora para concluir a série de livros best-seller publicada pela autora Verity Crawford, uma autora super famosa. A Lowen acaba aceitando esse contrato. Enquanto ela tá fazendo as pesquisas para escrever esse livro, ela acaba descobrindo os segredos da Verity Crawford, que acabam arrastando ela pra dentro de uma super trama de suspense. Eu resenhei esta semana, a resenha foi o meu vídeo da segunda-feira, e você vai encontrar facinho aqui no canal, mas eu já vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser ver e também aqui nos cards. Outro livro que me deixou completamente obcecada foi Em Chamas, o livro número 2 dos Jogos Vorazes. Esse daqui é o meu livro favorito de Jogos Vorazes. Eu ando muito hypada pra falar de Jogos Vorazes de novo por conta do anúncio de lançamento do prequel sobre a juventude do Presidente Snow, que a Suzanne Collins vai lançar em junho e que vai se chamar The Ballad of Songbirds and Snakes. Eu tô super ansiosa pra ler esse livro e eu acabei me lembrando aqui de falar a hype em que eu entrei enquanto eu estava lendo Em Chamas. Em Chamas é o segundo livro da trilogia original de Jogos Vorazes, que conta a história desse mundo distópico onde os adolescentes, os jovens, são colocados para lutar uns com os outros até a morte. E no livro número 2 a gente tem um torneio especial que eles criam, o torneio número 75 dos Jogos Vorazes, que é um torneio entre campeões dos jogos anteriores, desde pessoas muito mais velhas até pessoas que acabaram de ganhar. E esse livro também marca o começo da grande mudança dessa história, que é uma das minhas séries favoritas, basicamente a minha distopia jovem favorita. Eu gosto muito de Catching Fire. Eu acho esse livro a grande super obra da Suzanne Collins. Eu nem ia reclamar se esse fosse um livro único e não existisse o resto da trilogia, por mais que eu goste bastante do resto da trilogia também. Esse livro é incrível. Enquanto eu estava lendo, eu fiquei transtornada no nível em que eu só sabia falar desse livro e eu só queria falar dele. Então eu super recomendo que vocês leiam Jogos Vorazes da trilogia toda por conta de Em Chamas, que é um dos meus livros favoritos. Eu também fiquei recentemente muito obcecada com a minha leitura de Tiger Lily, esse livro maravilhoso de YA de fantasia escrito pela Jo Gillian Anderson e publicado no Brasil pela Morro Branco. Ele conta a história da Terra do Nunca antes da chegada do Wendy e de um relacionamento amoroso que o Peter Pan teve com a Tiger Lily, uma das nativas da Terra do Nunca. Essa história é maravilhosa, a trama dela é construída de uma forma incrivelmente linda e ele é narrado pela Sininho. Pra quem gosta de Peter Pan, Terra do Nunca, fantasia, e pra quem gosta de histórias de partir o coração, esse livro é incrível. Eu nunca achei nenhum erro nele, nenhum defeito, nada que eu não tivesse gostado, e por conta disso ele foi um livro que me deixou completamente obcecada. E eu também já resenhei ele aqui pro canal e o link vai estar na descrição. Dando um pulo agora pro Chá de Prosa em 2015, uma das resenhas de livro que eu mais amei fazer foi A Noiva Fantasma da Yang Se-cho. Esse livro conta a história da Lilan, uma garota jovem que mora na região onde agora é a Malásia, e ela é apaixonada por um outro jovem de uma família riquíssima e tem muitas pretensões de se casar com ele, apesar da família dela não ter o mesmo poder aquisitivo da família desse jovem, e ela fica muito empolgada quando ela recebe uma proposta da família desse jovem para que ela se case com um jovem da família. Ela crente de que vai casar com um crush, mas de repente ela descobre
que a proposta que a família tem pra ela, na verdade, é que ela se case com o outro cara da família que morreu recentemente, pra que ele não seja pra sempre taxado como o cara que morreu solteiro. É uma coisa bem creepy, e isso arrasta a Lilã pra dentro de uma história envolvendo fantasmas e outras criaturas místicas, e também criaturas de mitologia e crenças chinesas, e essa história é incrível. Eu fiquei obcecada com ela enquanto eu tava lendo. Eu lembro de ler esse livro dentro do carro, no meu intervalo de janta no trabalho, porque era o único jeito de eu ler sem que ninguém me interrompesse, e eu deixava de comer pra ler esse livro. Ele foi uma das leituras mais especiais que eu fiz na minha vida, e por conta disso eu queria voltar a falar dele um pouquinho por aqui. Eu resenhei ele no canal, mas faz bastante tempo, então eu duvido que muita gente aqui já tenha visto a minha resenha. O link dela vai estar aqui embaixo. E me conta, aliás, se você tá aqui no Chá de Prosa há tanto tempo que você já conhecia a minha resenha da Noiva Fantasma. Foi uma das resenhas que eu mais amei fazer na minha vida. Eu também fiquei incrivelmente obcecada com a leitura de It, a Coisa, do Stephen King, que foi lançada aqui no Brasil pela Suma de Letras, com tradução da queridíssima Regiane Winaski. E esse livro, ele me deixou, assim, completamente fora da casinha. Eu fiz uma leitura conjunta com vocês de It, foi um dos especiais de Halloween aqui do Chá de Prosa, eu acho que foi o de 2018. Os links vão estar aqui embaixo para vocês poderem assistir os vídeos. E esse livro, ele conta a história de um grupo de amigos super jovens em 1958, numa pequena cidadezinha do Maine chamada Derry, que acaba sendo vítima do ataque de uma criatura, uma coisa que ninguém sabe explicar, e que mata um monte de gente e que cria uma onda de violência na cidade. As crianças sobrevivem a esse ataque da coisa e se mudam, e cada uma segue com a sua vida. Mas quase 30 anos depois, eles descobrem que a coisa voltou a atacar Derry. E por conta disso, todos eles voltam lá pra enfrentar a coisa mais uma vez. Esse livro, ele é tipo uma obra-prima do Stephen King, e apesar de eu não ser fã de todas as cenas dele, acho que quem leu It sabe que tem uma cena aqui que a gente vai fingir que não existe. E eu adoro fingir que essa cena não existe, porque senão eu teria que problematizar em todos os meus vídeos, e às vezes eu tenho um pouco de preguiça de problematizar tanto essa cena. Eu só prefiro fingir que ela não existe mesmo, porque é uma cena horrível. Mas de resto, It é uma obra maravilhosa do Stephen King, que todos os fãs de terror deveriam ler, porque é muito bom. E falando em terror e obsessão, outro livro que me deixou completamente obcecada foi o Serial Killers, Anatomia do Mal, escrito pelo Harold Chester e lançado aqui no Brasil pela editora Darkside. Ele é um apanhadão de casos de serial killers e casos de assassinato, então ele é terror da vida real mesmo. Ele narra vários casos de serial killer que eu nunca tinha ouvido falar, e também conta em detalhes casos mais conhecidos, casos mais abordados pela mídia. Eu gosto muito de ler livros sobre investigação e sobre criminologia, e esse daqui foi um dos livros mais legais que eu li sobre serial killers, então ele foi uma grande leitura, e eu me lembro que fiquei tão obcecada por ele enquanto eu tava lendo que eu lia ele até assim, na mesa do bar, esperando as pessoas chegarem. Esse foi o nível de obsessão que eu fiquei. Imagina levar esse livrão na bolsa pro bar. Eu li esse livro no meu último ano da faculdade e até hoje eu não consigo esperar, e conseguiria ler ele mais uma vez tranquilamente, então eu sempre recomendo para pessoas que gostam de ler sobre criminologia. Outro livro de não ficção que me deixou muito obcecada foi o Abusado, Dono do Morro Dona Marta, do Caco Barcelos, que é um livro-reportagem enorme. E ele narra a história do Juliano VP, que é o codinome de um traficante muito conhecido nos morros do Rio de Janeiro. O Juliano VP tem uma história de vida que a gente nunca espera ver de uma pessoa envolvida no crime. Ele era um cara muito diferente, e tem vários elementos da vida dele que são muito interessantes e que acabaram rendendo um livro-reportagem desse tamanho, escrito por um dos jornalistas cujo trabalho eu mais admiro atualmente, que é o Caco Barcelos. Eu acho que ele tem uns questionamentos muito interessantes. Esse aqui não é o único livro do Caco que eu tenho outro livro dele, o Rota 66, que também é um livro muito bom pra quem gosta de livro-reportagem. Mas o Abusado foi o meu favorito dele. Eu não conseguia largar esse livro, eu ficava cada vez mais envolvida com os passos que levaram o Juliano VP de uma criança comum do morro pro grande traficante aqui do Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro. E essa história é muito bem contada, muito bem narrada, e eu recomendo muito para pessoas que gostam de ler relato jornalístico também. Eu vou finalizar falando de 3 livros que vocês provavelmente já sabem que são livros pelos quais eu fiquei obcecada, porque são livros que eu sempre falo aqui no canal. O primeiro deles é, obviamente, Exquisite Corpse, da Popsy Bright, que é o pseudônimo do autor Billy Martin, um autor de ficção gótica e terror gore que ficou muito conhecido na década de 90 nos Estados Unidos. Infelizmente, esse livro dele nunca foi traduzido para o português,
mas de certo modo eu até entendo, porque ele é um livro que choca muito. Ele tem relatos de tortura de várias e várias páginas, estupro, assassinato, mutilação. Ele é um livro muito pesado, mas para pessoas que gostam de uma literatura mais pesada, de horror, mais gore mesmo, com mais cenas de violência pesada, ele foi uma leitura que me deixou completamente louca. Tem um personagem nesse livro que é o Vincent Tram, que é um dos meus personagens favoritos de ficção, e eu queria muito acompanhar o que acontece com ele no livro, apesar de que esse livro já prometeu pra ele um destino horroroso desde as primeiras páginas. Ele conta a história de 2 serial killers que se conhecem e acabam saindo juntos em busca da vítima perfeita. A premissa já é bem assustadora e o desenvolvimento é completamente sem pudor algum. E isso foi uma coisa que eu gostei, porque era o tipo de ficção que eu esperava mesmo com esse livro. Logicamente, eu não recomendo ele para menores de idade, nem para pessoas que tenham qualquer gatilho com violência, violência sexual, violência em geral, mas ele foi uma leitura que me deixou completamente obcecada. Eu lembro de ler cenas desse livro sentado no chão do meu banheiro, porque eu achava que eu ia vomitar de tão pesada que era a narração, e o gore dele, que é muito bem construído, e ele te deixa muito envolvida com o terror dele. Então, esse foi o livro que me deixou completamente obcecada enquanto eu lia. Outro livro pelo qual eu fiquei obcecada e li praticamente um dia só foi o Ana Vestida de Sangue, da Kendra Blake, que foi lançado aqui no Brasil pela editora Verus. Ana Vestida de Sangue conta a história do Caslow Wood, um adolescente caçador de fantasmas, que acaba indo atrás da fantasma da Anna Korlov, que é uma menina que morreu na década de 60, e com isso ele acaba conhecendo um dos fantasmas mais diferentões e fortes que ele já teve que enfrentar. Esse livro é incrível, os personagens são super carismáticos, eu fiquei totalmente apaixonada. É uma duologia, mas o primeiro livro foi insuperável em relação ao outro, pra mim, pelo menos. Mas eu continuo recomendando o tempo todo, já resenhei pro canal, e se você quiser saber mais sobre esse livro, eu vou deixar o link aqui embaixo da minha resenha. Eu tô sempre recomendando ele, vocês vão ver ele mais vezes por aqui, então se acostumem, porque essa capa é linda, vai continuar aparecendo aqui no Chá de Prosa. E o último livro que eu vou recomendar hoje, que me deixou totalmente obcecada, foi um livro que eu li em audiobook, que é O Vermelho, Branco e Sangue Azul, da Casey McIntyre, que foi lançado aqui no Brasil pela Seguinte, com tradução do Guilherme Miranda. Ele conta a história do Alex, o filho da presidenta dos Estados Unidos, que acaba se envolvendo romanticamente com o príncipe da Inglaterra, o Henry, depois que os dois acabaram criando um pequeno transtorno internacional quando eles derrubaram o bolo do casamento do príncipe herdeiro. Esse livro é muito divertido, eu fiz a leitura dele por audiobook, como eu falei, e eu lembro de ouvir ele assim quase sem parar por alguns dias até eu terminar, e eu ria muito durante essa narrativa, uma narrativa muito bem construída, muito divertida, muito jovem, e que eu recomendo bastante. Ele é um dos meus romances LGBT favoritos e é muito, muito queridinho e vale muito a pena ler. Era isso, gente! Esse é um apanhadão de vários livros que me deixaram obcecada durante a leitura, e eu queria saber qual foi o livro que deixou vocês mais obcecados durante a leitura. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like para me ajudar com divulgação, e caso você seja novo aqui no canal, não esquece de se inscrever para continuar acompanhando os meus vídeos. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!